Filipão, o elenco e o torcedor estão jogando o all-in na Libertadores. Essa é a realidade. O all-in do Atlético hoje é na Libertadores. Se acontece alguma coisa e o Atlético não se classifica, o ano tá perdido. Filipão não sei se fica, as coisas mudam. O ano tá perdido, mesmo com um retorno pela frente. Por que tá? Porque tudo aquilo que se imaginou no início do ano, nada aconteceu. vai sobrar só uma possibilidade de G4. Então, mas peraí, vamos lá. E hoje tá distante. O título mineiro era meio que... Não vou falar obrigação, porque isso é uma palavra tão escrota, talvez. Mas era esperado. Mas era esperado. Ótima colocação. Parabéns por fazer o mínimo. Mas era o esperado. Acho que Dada vou parar ali. Não, cumpriu bem o que esperávamos. Beleza. Cumpriu bem. Tá bom? Porque não foi incomodado. Cumpriu bem. Cumpriu bem. Ganhou com tranquilidade. Exato. Você tinha 3 competições. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Entra na resenha também, viu, Vini? Fica à vontade aí. Você tinha 3 competições. O Brasileiro tá muito mal. Copa do Brasil já vazou. A Libertadores é o que resta, como você disse. Pra mim, não vou falar vexame mais não, porque o Gris me corrigiu. O negativo foi a eliminação com o Corinthians, ainda mais como foi. Com uma vitória aqui, jogando bem aqui, meio que sobrando aqui, e lá em Itaquera, horrível. Isso pra mim foi a grande tristeza e a parte negativa da temporada do Atlético. A campanha no Brasileiro, a colocação, eu falo que ela é vergonhosa aqui. Porque ninguém imaginava numa 13ª colocação essa equipe. E tem bons jogadores. Hoje o Atlético está mais perto da zona do rebaixamento do que do G6. É isso aí. Então, assim, é uma surpresa negativa também, gente. A Libertadores, só para ilustrar, o Atlético está a 6 pontos do Z4, né? E 7 do sexto colocado. E 7 do sexto. A Libertadores. O Atlético tem metade dos pontos do Botafogo. É muito... 7 do sexto. Tudo bem e que o Botafogo 9 do G4. 7 do sexto? 7 pontos do sexto colocado e 9 do Z4? 6. E aí eu pergunto, na Libertadores, vocês acreditavam em título mesmo? Tô falando lá no começo do ano, gente. Quando você colocava assim, o Atlético vai conquistar a Libertadores. Você colocava? Não, título ninguém crava, mas o próprio pra disputar. Isso. E qual que é o próprio Atlético, qual que eram as projeções do Atlético, se não me falha a memória? Semifinal de Copa do Brasil e quartas ou semi de Libertadores. Tá. E brasileiro G4, né? Alguma coisa nesse sentido. Pois é. Então, dentro do próprio planejamento do Atlético, Copa do Brasil já se foi, brasileiro tá distante e Libertadores já G4 já se foi. O Atlético não fica no G4 do Campeonato Brasileiro. Eu não consigo cravar isso, não. Não, mas você falou que o ano tá acabado, Se for eliminado, você falou o ano tá acabado. Então, o all-in tá na Libertadores. Vai restar a possibilidade de G4 que tá muito longe. Então, mas para um time, calma, para um time, o ano acabado. Tá, mas para um time que projetava semifinal ou quarta final Libertadores, semifinal de Copa do Brasil e G4 de brasileiro, quando resta só o G4, pra mim, não sei não. Rafa, o ano fica muito, se não tiver acabado, tá muito próximo. Eu falei aqui, isso, acho que você já estava aqui. Título esperado do Mineiro, não acreditava em Copa do Brasil, nunca acreditei na Libertadores e falava que a campanha do Atlético é o G4. Não, mas você tá falando de título nas outras. Porque, por conta de sorteio, como é que você vai cavar? Nenhum atleticano imaginava um Palmeiras das oitavas, não? Sim. Eu não acho que é vexame sair nas oitavas de final da Libertadores pro Palmeiras, longe disso. Não é. Pro Corinthians. O grande problema do Atlético é a campanha no Campeonato Brasileiro. É isso aí. Aí que eu me convenhamos, gente, assim, quando eu falo que o Atlético não vai ficar no G4, é lógico que existe a possibilidade matemática do time fazer uma grande arrancada no segundo turno, mas não há o menor sinal para alguém se apegar a isso. Tá, o Luxemburgo no Corinthians não começou muito mal? E o Corinthians mas o Corinthians não vai chegar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians não vem dando sinais? Sim, mas o Corinthians vem dando. O Corinthians dos últimos 6 jogos ganhou 5. Trabalho do treinador ou reforços que chegaram lá e foram o Renato Augusto interno e o Não chegou nenhum reforço ainda do Rojas que tá jogando. O resto é todo mundo que tava lá já. Então o Luxemburgo tem um... Sim, o trabalho é bom. Conseguiu recuperar. Conseguiu recuperar alguns jogadores. Por que eu tô usando o exemplo do Luxemburgo, que foi criticado, que foi pressionado e não ganhava também como o Filipão. Por que eu tô falando da questão
do que eu não acredito muito no Campeonato Brasileiro. Primeiro porque não há nenhum sinal. E segundo porque, assim, o Rafa chegou a falar ali, alguém aqui acredita na permanência do Filipão se o Atlético foi eliminado pro Palmeiras? Eu acho pequena a chance. Porque aí você começa já a planejar o 24. É isso. E por mais que o Filipão tenha contrato. Eu acho, sinceramente, com todo respeito, eu entendo, o torcedor do Atlético pode ficar até chateado, aqueles que não encararam a realidade ainda do que está acontecendo, mas se for eliminado pelo Palmeiras na Libertadores, é escapar do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, sentar no divã e pensar 2024. Tá. Se vier algo além disso, ótimo, ótimo. Pra você, 2024, o Filipão não entra nesse planejamento. Acho que não. Não? Tô te falando, Eu sabe não por quê, consigo Gris? imaginar, não. Não mudou, SAF? Não mudou? Não é ainda já assinado, mas o pensamento já é. Já Não, foi já aprovado. mudou, já o Luiz mudou. Castro no Botafogo passou por altos, baixos, não foi demitido. Se foi Mas é SAF, muito eu diferente, imagino. CJ. É? Muito diferente. Por quê? Muito A diferente. SAF não vem com uma ideia um pouco mais profissional? O Luiz Castro, vamos lá. Já que você comparou o Luiz Castro. É, que eu O Luiz peguei Castro foi escolhido treinador. pelo Textor. Mais do que o trabalho dele até de campo, de jogo, do dia a dia, o Luiz Castro foi escolhido pelo Textor para revolucionar o departamento de futebol do Botafogo, baseado na experiência que ele teve em Portugal, de trabalhar base, de estruturar a base e tudo mais. O Luiz Castro ele é muito mais do que um treinador no Botafogo. Ele é o responsável por estruturar né? todo o departamento. Ele era o responsável por estruturar todo o departamento de futebol do clube. E por isso ele foi mantido mesmo numa fase ruim. Porque o Botafogo olhava para ele como um cara que ia entregar algo além do campo. Não só o campo de jogo. Então, quando o campo não estava tão bem, eles mantiveram o trabalho. O Filipão não foi contratado pelo Atlético pensando numa estrutura de futebol. Entendi. O Filipão foi contratado para amanhã a gente precisa de alguém que resolva o nosso problema de amanhã. Depois de amanhã a gente vê depois. Com todo respeito ao Filipão, eu já falei aqui, eu respeito muito o Filipão como treinador. Eu acho que é ao contrário do que muita gente coloca. O Filipão fez alguns trabalhos bons recentemente. O Filipão fez um trabalho de excelência no Cruzeiro, perto do que ele tinha de condição. De excelência, que não é considerado porque o Cruzeiro terminou a Série B na parte de baixo da tabela. Mas o trabalho dele, dadas as condições, foi muito bom. O Filipão salvou o Cruzeiro do rebaixamento. O Filipão levou o Atlético Paranaense para a final de Libertadores, que é algo significativo no ano passado. Então, assim, ele tem alguns bons trabalhos recentemente. Eu acho que o Filipão é um treinador ainda capaz. Mas não é um cara que vai revolucionar para você falar assim, pô, vamos estruturar a nossa SAF, o nosso planejamento de futebol a partir do Interessante. Filipão. Boa resenha aqui, hein? Quero sua participação no 993169898, porque nós vamos pro intervalo. Na volta tem Cruzeiro, mas a segunda hora tem mais Atlético e a gente abre com a sua participação. Então é importante o torcedor atleticano gravar um áudio ou um vídeo, manda para o 993169898, falando desses projetos médio, curto, médio prazo, a longo prazo. Você acredita? Nome do Filipão para uma sequência. Eu quis só utilizar, gente, o exemplo, não estou falando que vai ser igual, não, que pode ser muito melhor ou pode ser muito pior, mas utilizei o exemplo do Luxemburgo, que é um treinador da mesma geração, que é um treinador colocado por alguns como ultrapassado, que é um treinador que vinha sendo pressionado no Corinthians e não estava tendo vitória. De repente, deu uma aprumada. Acalmou, a poeira baixou. Isso não pode acontecer no Atlético? Futebol, tudo pode acontecer. Quero saber a sua opinião. Participação legal aqui no YouTube. Daqui a pouco, dá o like, daqui a dá o pouco. like lá. Pessoal, dá o como é que é like. o negócio? Dá o like no YouTube, pô. Soca o dedo no dedão. O dedão pra cima, o curte. Agora,